Paz e graça a todos, queridos. Glória a Deus. Vamos dar início aí à nossa aula de grego para todos. Vamos fazer o grego bíblico e vamos dar início com o alfabeto grego. Tá bom, pessoal? Vamos dar início com o alfabeto grego. Mas aí você fala assim, mas pastor, por que estudar o grego? Ora, a gente vai estar falando o motivo para vocês estudarem o grego, o porquê de estudar o grego. Mas antes, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal Vamos Discipular, tá certo? Se inscrevam no canal Vamos Discipular, repassem para todos os seus contatos. Assim também, se inscrevam no canal Pregai Já também, no YouTube. Pregai Já no YouTube. Tudo junto, Pregai Já no YouTube, tá bom? Temos ali alguns estudos, algumas particularidades ali, umas defesas apologéticas, algumas variedades, né? Que é o Pregajá, o canal Pregajá é um canal de variedades, né? A gente traz o que está acontecendo no meio gospel e temos ali vários estudos ali, várias defesas, né, apologéticas ali e gostaria que vocês se inscrevessem no canal, comentassem, repassassem também o canal Pregajá e esse canal Vamos Discipular, tá certo, pessoal? Quem vos fala é o pastor e professor Wellington Santos, vai ficar com você nesse curso de grego para todos, tá bom? Tá certo, pessoal? E assim, pessoal, por que estudar o grego koiné, que é o grego que vamos estudar? O grego comum, né? Koiné é o comum. E por que estudar o grego koiné? Hã? Por que estudar o grego koiné? E qual o objetivo, pastor, de nós estudarmos esse grego, o grego koiné? Ora, o objetivo, queridos, é muito simples. Eu vou estar fazendo aqui uma contextualização, né, bem rápida a respeito do nosso objetivo, que é compreender a importância do estudo do grego, por ser a língua na qual o Novo Testamento foi escrito. Então, esse é um dos primeiros objetivos, compreender a importância do estudo do grego, por ser a língua na qual o Novo Testamento foi escrito. Em segundo lugar, assimilar algumas informações básicas sobre a formação histórica da língua grega, certo? Contemplar Cristo como Logos divino e, consequentemente, seu papel como ponto culminante do processo de autorrevelação de Deus na história e como pedra angular nas escrituras sagradas. Então está aí o objetivo de nós estudarmos o grego bíblico, certo, pessoal? Esse é o objetivo de nós estudarmos o grego bíblico. E outra coisa, pessoal, como cristãos, cremos que Deus revelou a si mesmo na história e que Jesus Cristo é exatamente o ponto culminante desse processo histórico de autorrevelação divina. Então, essa esse é um dos porquês, né? Já respondendo a pergunta por que estudar grego koiné. Além de eu trazer aqui os objetivos, eu trouxe também um dos motivos, né, de nós estudarmos o grego koiné, que é que Deus revelou a si mesmo na história, que Jesus Cristo é exatamente o ponto culminante desse processo histórico de autorrevelação divina, certo? E para estudarmos o grego, eu vou trazer aqui o Novo Testamento, né? Vou trazer aqui um trecho do Novo Testamento na realidade, João capítulo 1, versículo 1, né? Vou trazer João capítulo 1, versículo 1 e o alfabeto grego. E aí vamos destrinchar. Vocês vão aprender de forma didática a língua grega, não para falar, para sair falando grego, mas para você ler o original da Bíblia. Então, esse é um dos objetivos principais. É você ler a Bíblia no seu original, principalmente o Novo Testamento que foi escrito em grego. Em breve traremos também
o curso Hebraico para Todos. E, pessoal, esse essa aula, ela tem um oferecimento do SET, que é o nosso Centro de Treinamento Teológico. As aulas são todas em EAD, ok? São todas em EAD. Nós temos cursos de teologia básica, bibliologia, teologia do Antigo Testamento, Novo Testamento, grego bíblico, hebraico bíblico, tudo em EAD. Informações pelo WhatsApp 11 94391 7373, 11 94391 7373, tá certo, pessoal? E não esqueça também, pessoal, de fazer aquela ajuda para o nosso ministério e para também pregarmos o evangelho, certo? Porque a gente tem a Web Rádio Batista BCD, nós temos aqui essas aulas que nós colocamos para vocês de coração e que também venhamos fazer, melhorar a cada dia, né? O comprar equipamentos, enfim, os nossos vídeos, ter mais qualidade nos vídeos. Então, você quiser fazer essa ajuda, a chave Pix é o mesmo telefone do 711 94391 7373, é o celular, chave Pix, celular 11 94391 7373. E vocês também podem ouvir a Web Rádio Batista IBCD. A Web Rádio da Família vai estar aí no link, o link na descrição desse vídeo, o link da Web Rádio Batista IBCD, certo, pessoal? Então, esse programa, como eu disse, ele tem oferecimento do SET, né? Então, se vocês quiserem saber mais sobre o SET, 11 94391 7373, 11 94391 7373, tá certo? Muito bem. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. A gente vai começar estudando o grego, certo? E para estudarmos o grego, nós precisamos aprender, antes de eu trazer aqui João 1:1, eu queria trazer aqui o nosso alfabeto grego, certo? A gente vai começar pelo alfabeto grego. E o alfabeto grego, ele tem 24 letras. Começa do alfa e termina no ômega. Lembra que Jesus disse que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Jesus é o alfa e o ômega. O alfabeto grego, ele começa do alfa e termina no ômega, certo? Começa no alfa e termina no ômega. E o Novo Testamento, ele contém os documentos fundacionais da fé cristã. Nele encontramos o registro da vida e das palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo, ele é o Logos, e compreendendo que Cristo é o Logos de Deus, que se manifestou em carne, e relembrando a antiga confissão protestante, segundo a qual a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, podemos vislumbrar a autoridade objetiva das Escrituras Sagradas a partir da consideração da própria pessoa de Jesus. O Novo Testamento trata diretamente sobre Cristo, ao passo que o Antigo Testamento apontava para ele e foi chancelado por ele e pelos apóstolos. O Antigo Testamento apontava para ele e foi chancelado por ele e pelos apóstolos. Essa parece ter a ideia apresentada por Paulo em Efésios 2:20, ao mencionar que a igreja é edificada sobre o fundamento que é identificado como sendo dos apóstolos, presumivelmente por metonímia no Novo Testamento e profetas, também presumivelmente pela mesma figura de linguagem, o Antigo Testamento. Mas o apóstolo vai além, afirmando que a pedra angular deste edifício vivo é o próprio Cristo, ou seja, é Cristo quem dá coesão à estrutura da construção. É dele que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento retiram a sua sustentação. Então, queridos,
Cristo como Logos de Deus, precisamos aprender a escrita do Novo Testamento em seu texto original. Se o texto original foi escrito em grego, é lógico crer que a revelação escrita adotada de autoridade objetiva é aquela que está no texto grego, ao menos que o conhecimento do grego permitirá uma maior aproximação à mensagem revelada. Então, permitirá a aproximação da mensagem revelada. Por isso que vamos estudar. E o que significa koiné, pastor? Koiné significa comum, né? Como diz, né, o grego, porque eu lembro que eu coloquei lá, porque aprender o grego koiné, aí vocês falam, o que significa koiné, pastor? Koiné significa comum. E esta era uma forma mais simplificada do grego clássico, ou seja, na forma simplificada do grego clássico. Na verdade, não precisamos nem mesmo nos aventurar no universo mais amplo de todo o grego koiné, já que o nosso foco é o Novo Testamento, a leitura do Novo Testamento. E este conta com um vocabulário básico de cerca de 5.500 palavras. Bem básico. Então, por isso que vamos aprender o grego koiné. E lembra que eu coloquei que, como cristãos, cremos que Deus revelou a si mesmo na história e que Jesus Cristo é exatamente o ponto culminante desse processo histórico de autorrevelação divina. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. O Antigo apontava para Cristo, o Novo Testamento é o próprio Cristo. Ou seja, Cristo é o Logos, é a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, sem mais delongas, vamos aprender o alfabeto grego. O alfabeto grego, como eu disse, é composto o alfabeto de 24 letras. Quais são elas, pastor e professor Wellington? É o alfa. É a mesma coisa que o nosso A em asa. O beta é o B, né? Como em bola. O gama, que é o G ou G, como em galo. O delta é conhecido de todo mundo, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. É, filhinhos. Delta, que é o D como em dedo. Aí você tem no lado direito dos quadrinhos, você tem as letras maiúsculas e no esquerdo, ou melhor, no esquerdo, as maiúsculas e no direito, as minúsculas. Exceção do sigma. Que aí vamos ter umas particularidades no sigma quando chegarmos no sigma. Então, alfa, beta, gama e delta. Aí vai ter o épsilon. Épsilon é com acento. É com acento. O E, né? Como se fala na região de São Paulo, no sul. Já na região, no Rio de Janeiro fala é. No Nordeste e no Norte fala é também. Então é como se fosse o é com acento, como em pé. A palavra pé, certo? Então a gente vai usar o épsilon. Aí temos o zeta, como se fosse a letra Z em zanga, zangado, né? Zangado, zanga. Aí nós temos a letra eta. A letra eta é o E ou E mais fechado, é como se fosse o E mais fechado como em pelo, como na palavra pelo. Então você vai falar eta. Epsilon, eta. Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta. Ok? Aí nós temos o teta,
Esse teta, você vai colocar a língua lá em cima, no céu da boca. Teta, teta. É como em think. Thank you no inglês, né? Think, thank you no inglês, ok? Então, o teta. Então, nós temos alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, 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 ok? Nós temos o iota. O iota é como, sim. O teta é como TH, como em think no inglês, né? Think, think, thank you. Quando a gente fala thank you, o povo fala thank you, né? Thank you, é thank you, ok? Então, TH, o teta vai ser o TH. Aí nós temos o iota, que é como se fosse o I, como em timbre, né? Timbre, como se fosse o I de igreja, né? Igreja, como se fosse o I de Bíblia, né? Bíblia. Aí nós temos o capa. O capa é como se fosse a letra K em casa, né? A letra K, mas pronunciando casa, casamento, né? Casa, casamento. Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota e capa. Aí agora vem o lambda. O lambda é como se fosse a letra L de Léo, Leonardo, Leandro, Leão, né? A letra lambda. Aí temos o mu, como em M, né? É o M como em mesa, mamãe, marinheiro, ok? Então, aí temos o mu, aí temos o nu. Esse nu, o minúsculo parece um V, então não confunda o nu com V, certo? Não confunda o nu com V, né? O nu minúsculo, né? Ele parece um V, mas não é V. Quando você vê lá na leitura lá, é o nu, é o N. N de navio, N de nada, N de nothing no inglês, né? N de que mais? De nadar, nadador. Então, aí nós temos agora o quê? Alfa, beta, gama. Então, vocês têm que fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Declamar as letras, o alfabeto grego, alfa, beta, gama, e memorizar. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, capta, capa, no caso, capa, lambda, mu e nu, né? Nu. Aí agora nós temos o xi. O xi é como se fosse o CS de táxi. Táxi, o xi. Xi é como se fosse o CS em táxi. Táxi. Táxi, ok? Táxi. Não é pizza, não. É táxi mesmo. Táxi. É xi. 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 É como em táxi. Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon, epsilon, zeta, eta, teta, iota, capa, lambda, mu, nu, si. Si. Aí nós temos o ômicron. Ômicron como em ó. Só que esse ó é aberto, como em pó, né? A palavra pó, né? É o ômicron. Ômicron, como em pó. É a mesma coisa, você vai usar o ó como na palavra pó, ok? Aí nós temos o pi. O pi é conhecido de todo mundo, né? 3,141542 e assim sucessivamente. É aquele número infinito, né? Da circunferência. Então, pi é a letra P. P de planta, P de papai, né? P de pato, ok? Aí nós temos o rho, rho. Aí não confunda a letra rho com a letra P. Então não confunda a letra rho, que é R, né, como em rádio, rato, né? Não confunda a letra rho com a letra P, ok? E nós temos o sigma, como em S de sapo, S de sino, S de sinal,
Nós temos aí a letra sigma. Aí nós temos a maiúscula. Nós temos aqui, esse daí, ó, o do meio, é você escreve no meio, no início de uma palavra, e o outro sigma lá no finalzinho, você escreve somente no final de palavra, certo? Então, nós temos o sigma maiúsculo, nós temos o sigma minúsculo, que pode ser escrito no meio ou no fim, ou no início de uma palavra, e nós temos o outro sigma, né, o sigma minúsculo, que só pode ser escrito no final de palavra, certo? Então, nós temos alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, ômicron, pi, rho, sigma. Estamos terminando. Aí, agora nós temos o quê? O tal. O tal. Tal é como se fosse o T da palavra ter, o T da palavra tatu, ok? Então, tal, certo? Aí nós temos o Y. Y é como se fosse o IU da palavra piu-piu, IU, Y, Y. Y é como se fosse a palavra IU, U ou IU, certo? Da palavra piu-piu, certo? Então, nós temos o alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tal e y, certo? Aí agora nós temos o psi, ou melhor, o fi, né? Nós temos o fi, né? O psi é o penúltimo. Nós temos a letra fi. A letra F como é a mesma coisa do F, da palavra, como a palavra em faca. A letra F como em faca. Farinha, né? Então, o Fi você vai usar como se fosse a letra F de faca e de farinha. Então, aí agora nós temos o alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tal, y, phi. Aí você vai ter agora o que. O que é como se esse x aí, não confunda o que com o x. É como se fosse o ch. Esse ch você vai falar como se fosse ar. Ir, 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 arque, arque, arre, arre, arre. Você vai falar assim, ó. Que tiver uma palavra com a letra que, você vai falar arque. Aí você vai jogar ela para fora, é como se você jogasse para fora o ar, certo? Arque, arque. É o que, né? Vai usar o que e o arque. Vai jogar para fora em arque, arque, arque. Ok? É como se fosse o CH, né? O que é como se fosse o CH, ok? Então, nós temos alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tal, y, phi, que. Aí agora nós temos o psi. Lembra o símbolo da psicologia, né? Psi de psiquiatria, psicologia, né? Você vai usar o psi, né? Psi de psiquiatria, de psicologia, certo? Psi, a letra psi. E por último, a nossa letra ômega, que é um O mais fechado, é como se fosse o de alô, ômega, alô, certo? É como se fosse o O da palavra alô. Alô, você que está nos assistindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, exatamente. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também repassar, né, ativar o sininho e também repassar para todos os seus contatos. E não se esqueça também de se inscrever no canal Prega Já, queridos. Olha, não esqueça também
de nos dar aquela ajuda, tá certo, pessoal? Está aí a chave Pix e eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Dando continuidade no alfabeto grego, agora vamos falar todos os alfabetos gregos. Eu gostaria também que você repetisse comigo: alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, ômicron, pi, rho, sigma, tau e upsilon, pi, Ki, Si e ômega. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, ômicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, ki, psi e ômega. Olha, ficou bom, hein? De novo. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, ômicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, ki, si e ômega. Tá vendo como é fácil, pessoal? E agora, a nossa primeira lição. Qual vai ser, professor? A primeira lição. A primeira lição vai ser a gente fazer a leitura em grego da palavra da Bíblia, né? João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: nós temos o épsilon. Olha só, vamos primeiro soletrar todas as letras para você decorar, certo? Então, na primeira linha, nós temos, depois a gente vai fazer a transliteração. Já está transliterado, mas faz de conta que não está. Olha só para a letra grega. Já está transliterado embaixo, certo? Mas vamos olhar só para a primeira linha lá em cima da letra em grega. Aí nós vamos ter a, a letra epsilon, nós vamos ter nu, nós vamos ter alfa, rho, ki e eta. E nu também. Ou melhor, eta, ó, vamos lá de novo. Vai ter epsilon, nu, alfa, rho, ki, eta. Aí depois vamos ter nu, ou melhor, eta e nu. Eta e nu. Então, em, ar, que, lembra, ó, arque, 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 em, arque, em, arque, em, arque. Então, é o que? Quais são as letras? É a letra epsilon, nu, alfa, rho, ki, eta. Aí depois vamos ter eta, nu. Depois vamos ter ômicron. Depois lambda, ômicron, gama, ômicron, sigma. Lembra o sigma minúsculo? Ao final de cada palavra usa aquele sigma minúsculo. O sigma minúsculo. Depois vamos ter kappa, alfa, iota, ômicron. Depois vamos ter, na segunda linha, lambda, ômicron, gama, ômicron, sigma. Aí depois vamos ter eta, nu. Aí vamos ter pi, rho, ômicron, sigma. Depois vamos ter tau, ômicron, nu. Depois vamos ter teta, epsilon, ômicron, nu. Só que aqui não é nu, vai ser upsilon, y. Vai ser y, né? Vai ser y. Ó, perceba que o nu e o y são quase iguais, mas aqui vai ser y. Certo? Vai ser y. Então, ó, tal, ó, vamos lá. Na segunda linha, lambda, ômicron, gama, ômicron, sigma, teta, nu. Aí vamos ter pi, rho, ômicron, sigma. Vamos ter tau, ômicron e y.
certo? Não vai ser, vai ser Y. Perceba a diferença. O nu é um V direto, o Y é meio dobrado. O primeiro V é um V, só que um pouquinho dobrado para a esquerda. Aí vamos ter o θ, o epsilon, o ômicron e o Y. Y. Aí vamos ter o kappa, o alfa, o iota. Vamos ter o θ, o epsilon, o ômicron e o sigma na terceira linha. Aí vamos ter eta, nu, ômicron, lambda, ômicron, gama, ômicron e sigma. Certo? Então vai ficar o quê? Em Arê, em Ologos. Cai Ologos em Prostoteu. Teo. Cai Teos em Ologos. Em Arque ou Arê, em Ologos. Cai Ologos em Prostoteu. Cai Teos em Ologos. Isso é o João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. Bem, queridos. E vamos traduzir palavra por palavra. Palavra por palavra. O em é uma preposição em, por, né? É uma preposição primária fixa e de lugar e de tempo. Ar-e, ou arque, começo, origem, primeiro lugar, a causativa. Olha aqui como é forte. A causativa é o primeiro lugar. Jesus tem sido o seu primeiro lugar, o primeiro lugar na sua vida. O artigo definido. Aqui mostra que ele é único. Logos, ato de falar. Palavra, alguém que disse. Os ditos de Deus, sentença máxima, doutrina, ensino. Jesus é tudo isso. Jesus é tudo isso, queridos. Jesus é a sentença máxima, é a doutrina, é o ensino, é o ato de falar. Cai, e, pode ser a palavra, é uma preposição, né? E também, mas, até mesmo e realmente é uma preposição ou um advérbio. Prós, em benefício de, em, perto, por, para, em direção a e com respeito a. Tou, propriamente. Theon e Theos é Deus. É Deus. Como é que ficaria então, pastor, no português? Em princípio ou no princípio, e, em primeiro lugar, na causativa. Na causativa. Aí o que? O em, como eu disse, é uma preposição. O logos, em o logos. No princípio, aí o em também, ele pode ser era. No princípio era a palavra. Ó, artigo definido. Era a palavra. Era os ditos de Deus. E o verbo, cai é e. Também, mas. Mais o verbo. Aí o que? O prós. Estava em, né? Que era ou estava.
pode ser o verbo também ser ou estar, né, o em. Então, o verbo estava perto, tol, tol. Ele pode ser propriamente ou de. Ele estava propriamente perto de Deus. E Deus era o verbo. Olha que lindo. Jesus é a palavra de Deus, ele é o próprio Deus. Você vê que eu fiz uma tradução aqui em cima da palavra por palavra. Em princípio era a palavra. Mas o ei, no caso aqui, esse cai é e. Esse cai também a palavra estava perto de Deus. Estava propriamente perto de Deus. E Deus era a palavra. Ou seja, esse Logos era também Deus. Também Deus era a palavra. Olha que coisa mais linda, queridos. Jesus é a palavra. Ele é o dito de Deus e ele é Deus. Ele é o princípio de tudo. Ele é o princípio de todas as coisas. Por isso, o motivo de nós aprendermos o grego, para aprendermos a ler o seu original que foi escrito em grego. O original do Novo Testamento foi escrito em grego. O original do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então aqui começa a nossa primeira lição, queridos. Como eu traduzi? Eu tenho aqui vários dicionários. Eu tenho a Bíblia em grego, o texto Receptus e o interlinear grego. Tenho também dicionário Strong, grego-hebraico, e outros dicionários também. Então, sempre ande com dicionário, compre o texto Receptus, né? Também tem online a Bíblia interlinear. Vocês também podem estar acessando também o interlinear bíblico, Bíblia interlinear. Coloca-se Bíblia em grego, Novo Testamento em grego, aí vai estar lá. O interlinear, ele está transliterada e também traduzida para o inglês e o português. Tá certo, pessoal? Então, eu fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever mais uma vez no canal, tá certo? Vamos discipular, como também no nosso canal Prega Já. Tá bom, pessoal? Desde já eu agradeço o prestígio de cada um de vocês. Não esqueçam também de fazer aquela ajuda, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.